Oi, aqui é a Fada Cósmica, a Estel Siren. Bem-vindos aos meus bastidores. Alegria, alegria, felicidade, alegria, viver com você. Snart åker fram inför timman. Kaffen dansar in i husorna. Berliner maler vind i fluandi. Sentir på de himmelsins Vitad maleri Guri titringi Jam vai o skugga Sött vänge, kvitt vänge. Bom, este vídeo, a minha ideia é de apresentar o meu processo, meus processos, né, criativos, para as minhas composições, para minhas poesias, para as minhas músicas, para meus processos de arte, de modo geral. Afinal, da mesma maneira que as pessoas por aí inspiram umas às outras, ilustrando seus processos criativos, nos engajando nas suas artes e essas obras, eu também quero compartilhar um pouquinho da minha essência, da minha forma de pensar, da minha forma de agir, no meu processo criativo. E apresentar para você então a minha jornada autodidata, ou o que me fiz autodidata. Afinal, tanto faz na verdade, pois independente se eu sou autodidata ou sonhei em ser e me fiz autodidata, faz parte da minha proposta, porque inteligência faz o seu conhecimento. Se você tem inteligência ou quer ser inteligente, a limitação está na sua mente. Afinal, se você acredita e faz, tem perseverança, disciplina, discernimento, objetivo, sonhos, aspirações, paixão, você se coloca na jornada e faz acontecer na sua vida. Então, ser autodidata nato, ou se fazer autodidata porque você quer ser uma pessoa ilimitada em que eu quero aprender, eu faço, independente dos dois, você se torna entende? Que é a minha proposta aqui. É fazer uma série de vídeos nas quais eu apresento minha jornada do herói, como dizem por aí, né? Meus processos de falhas, acertos, como que eu criei, como eu estipulei. Não dá para ser necessariamente visceral, porque eu sou uma pessoa muito assim. Eu tô no trem, eu tô no meu trabalho, então assim, eu vou tentar ilustrar mais ou menos meus processos criativos, como eu idealizei, explicando os meus conceitos. Afinal, todas as minhas obras têm conceitos profundos que eu crio todo um cosmoverso, né? Um cosmoverso da fada. Então tem todo um processo ali conceitual, tem visão, tem filosofia, tem uma mistura de arquétipos, símbolos universais, amor. Então, trazer um pouquinho do meu processo, explicar como acontece algumas coisas, as minhas ideias, meus insights, né? Aquela inspiração, né? E explicar um pouco por que os conceitos, os caminhos que eu tomei para aquela arte, ilustrar o meu processo de acertos e erros. Afinal, eu sou autodidata, ou me fiz autodidata, meus processos de acertos e erros, porque te mostra o quê? Eu não sou uma pessoa perfeita só porque eu sou extremamente inteligente, ou porque eu sou autodidata, as coisas são assim para mim. Não, todas as pessoas que possuem uma inteligência, sendo superdotada ou não, exige esforço, estudo, dedicação e conteúdos. As coisas não tem uma antena que os conceitos eles são explicados de uma maneira como um livro desce em download. A gente tem uma coisa mental
que é inexplicável, que a gente tem uma facilidade de absorver as informações. É como se meus neurônios eles fossem velozes como cavalos, pégasos que voam na velocidade da luz, ou não às vezes também, pode até ser uma tartaruguinha, porque tudo depende do grau e intensidade das coisas, mas a questão é, eu quero aprender, eu posso aprender e eu aprendo. Cada coisa tem o seu ritmo, independente de quem seja. E a ideia aqui é mostrar meu processo, mostrar como eu estou aprendendo os instrumentos que eu tenho investido. Comprei um conjunto de instrumentos e eu vou mostrar o meu processo de aprendizado para compartilhar com você como que eu tenho feito para aprender, como eu uso o mundo digital em que todo mundo compartilha para todo mundo aprender junto, independente se eu tenho acesso ou não. Porque tudo que eu faço no meu canal, as ilustrações, as animações, a arte do meu canal, ele é tudo feito à base do meu autoaprendizado. Tudo ali eu aprendi sozinha, pegando alguns vídeos, que vocês sabem que nem todos os vídeos explicam tudo. E a quantidade de acesso a certas informações é muito recente. Parece que não, mas é muito recente. Na época que eu não comecei, não tinha tanta informação assim sobre certas coisas. E ainda não tem certas coisas específicas que eu quero aprender. Não chegou lá, não tem. Então, ou seja, eu pego um conjunto de conceitos, aplico e eu tento nos programas que eu utilizo, que todos eles são programas abertos, né, chamados de open source, para provar que as pessoas buscam o conhecimento aberto a todos. Tem pessoas, não digo 100% delas, que disponibilizam, né, esses conhecimentos e a gente compartilha para todo mundo se realizar nos seus sonhos, concretizar seus talentos, concretizar seus aprendizados, compartilhar e todo mundo se unir para que você consiga materializar os seus sonhos. Afinal, o que é concretizar? O que é materializar as coisas? É criar, concretizar aqui, criar toda a estrutura para concretizar no físico. O que é isso? Criatividade, empenho, trabalho. Então, eu também quero compartilhar o meu processo. Minhas falhas, meus erros, como eu alcancei certas coisas. Se eu aprender alguma coisa que eu vou aprender, compartilhar o que deu certo, o que deu errado. Eu tô fazendo estudos de canto, sozinha. Porque eu também não tenho acesso a aula de canto. Não tenho estrutura para poder ter aulas de música de todos os instrumentos que eu quero tocar, para cantar. Então eu coloquei uma margem de segurança para mim, principalmente no canto, porque tem técnicas que eu não vou alcançar porque são perigosas. E isso pode machucar o meu vocal, né? Minha laringe, minha faringe, minhas pregas vocais. Eu tenho que ter um cuidado comigo mesma. Mas isso não vai me impedir de me realizar. Eu sempre gostei de cantar. E eu vou pegar estruturas, registros e vou tentar treinar, colocar meus acertos e meus erros nos meus estudos vocais e vou disponibilizando como que eu faço pra mim. Aí seja uma ideia pra você, se você quiser, pra quem estiver me assistindo. Por quê? Eu sempre fui de escrever poesias e eu sempre admirei os cantores, como que eles conseguem compor e criar melodias assim que me faz mergulhar no meu cosmoverso de uma maneira fantástica. Eu me pego escutando todas as nuances dos instrumentos, eu me pego visualizando o que aquelas melodias, aqueles sons me fazem perceber um universo, né? E tem sons que me fazem criar cenas na minha cabeça e meio que eu me viajo. Eu me vejo ali como a dançarina, a cantora, a viajante. E eu sempre sonhei, poxa, eu queria muito poder compor poesias e ter qualidade e conhecimento, né, para compor minhas próprias músicas.
Então, eu já passei muito tempo me dedicando a vários pilares da minha vida. Como eu já falei aqui no canal, uma pessoa, uma identidade, ela tem que trabalhar todos os pilares da sua vida o máximo possível concomitante. Só que música, eu venho estudado, mas tá difícil encaixar um tempinho ali. Eu já me investi muito no meu profissional, então eu tô abrindo uma janelinha para uma nova área da minha vida ganhar maturidade, que é a parte artística. Eu sempre desenhei, eu sempre pintei, eu sempre compus poesias, mas nunca materializei as minhas poesias em música. Aí, recentemente, eu consegui aplicar uns demos, umas demonstrações das minhas poesias, utilizando né, a inteligência artificial, para eu sentir como que as minhas melodias podiam ser na realidade. Só que agora acabou. Eu não quero mais inteligência artificial invadindo o meu espaço criativo. Agora eu vou criar as minhas próprias músicas. Então eu peço um pouquinho de paciência, porque arte não é fábrica em que você tum 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 tum, tum postei, tum 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 tum, postei. Não, arte de verdade é aquela que eu sinto e reproduzo. E quando ele realmente nascer, é aí que você vai ter acesso a essa arte. As pessoas estão fazendo arte massiva, mas a arte de verdade não pode ser massiva, porque ela é vazia de pessoa. E eu não quero ser com esse tipo de ideologia. O meu canal é para expressar de maneira externa à minha mente o que está acontecendo aqui, sabe? Essa é a proposta do meu canal. E expressar a minha sabedoria, meus conhecimentos. Afinal, eu tento ilustrar minhas filosofias, minhas concepções, os conceitos, os arquétipos, de maneira bem fácil e lúdica. Porque eu já acho que eu falo difícil, do dia a dia. Já tenho um linguajar diferenciado. E se eu falar muito difícil, eu não vou chegar ao meu objetivo, que eu quero que você compreenda e reflita. Mas se você vai compreender de verdade, cada um tem o seu padrão e a forma de absorver certos conhecimentos, que vai bater no seu padrão e pode ser que você entende de 0 a 100% o que eu tô falando. Mas, enfim, vamos voltar para o objetivo do vídeo. A minha ideia aqui é fazer séries, vídeos da jornada do meu processo de aprendizado dos instrumentos, na arte, no canto, e o meu processo criativo, a construção das ideias, ali, ilustrados, né, porque um artista ele vivencia isso de maneira aleatória no seu dia a dia. Às vezes eu estou no meu trabalho, eu até tenho uns papéis no meio das minhas coisas, porque às vezes eu tenho princípios assim, eu vou lá e anoto. Porque senão eu esqueço, porque eu penso tanta coisa ao mesmo tempo o dia inteiro, eu esqueço. E assim é um artista. Mas quando eu estiver trabalhando com umas coisinhas, eu ponho um playzinho ali e ilustro um pouquinho. Porque não é fácil ilustrar realmente o seu processo criativo. Porque exige concentração, exige se soltar. Se eu ficar preocupada demais com a câmera, aí não flui, né? Então, assim, meio ilustrado. E, por fim, também, como eu já andei falando em outros vídeos, também tenho ideias de fazer outras artes, não só musicais das minhas poesias. Porque a minha Style Series, ela é dividida em vários arquétipos, não é? A minha ideia dos arquétipos, não vou focar nesse vídeo, mas os arquétipos envolvendo o meu cosmoverso aqui da Fada Cósmica são para ilustrar partes da minha teia mental, e cada um tem uma área artística, uma área específica que eles atuam. Porque, para quê? Para ilustrar como uma mente divina que vai ficando cada vez mais plena, ela vai ganhando no universo da sua mente. Então, cada meu personagem parece bagunçado às vezes, porque eles sempre vão repuxar uma parte do outro, que pertence à mesma mente. Eles não são individuais, mas são individuais.
eles sempre vão repuxar um do outro. Então parecem muito semelhantes. Mas cada personagem meu que eu criei no meu Cosmoverso é para explicar como uma mente ela tem arquétipos que trabalham em cada setor da sua vida. Aí eu peguei alguns que tem a ver com o que eu quero expressar no meu canal. Pode ser que eu crie mais alguns? Pode. Mas por enquanto vai ficar os meus arquétipos que eu tenho utilizado agora. Porque cada um expressa uma área específica do que eu quero expressar para vocês. Que nem no caso, a minha Ariel Raposo. Ela é a minha barda andarilha. Ela é a cantora que vai expressar na arte as melodias. E a Ezetel Siri, ela tem essa vestimenta de cientista. Por quê? A ciência, ela é tudo. Ela é a arte, ela é a música, ela é os efeitos especiais de um vídeo, ela é a animação, ela tá em todo lugar. Porque ciência é ciência, ela explica todos os conceitos. E o que é a fada cósmica? É um ser que é remontado em vários conceitos que constrói a identidade dela. A minha identidade, a fada cósmica. E eu adoro ciência, eu adoro observar aqueles vídeos que criam aqueles efeitos incríveis de como a ciência funciona e trabalha. Então, com o tempo eu vou criando, assim que eu tiver ideias, possibilidades, eu vou criando também essa My Factory Laboratório de Imersão, que é o quê? É o meu estúdio One Person Collective, que é um novo termo aí de uma pessoa como se fosse um estúdio, que só tem eu e o meu irmão, que é meu parceirão. E a gente vai criar formas imersivas. Pode ser simples ou complexo, tudo vai dependendo de como eu conseguir realizar, porque às vezes tá uma coisa aqui, mas na prática às vezes não fica do jeito que eu quero. Aí eu tenho que me organizar emocionalmente, porque às vezes eu quero fazer uma coisa bem elaborada, mas eu não consigo ainda. Quem sabe mais no futuro eu vou investindo e vou conseguindo, né? De criar coisas imersivas, que ilustrem coisas da minha mente, coisas da mente iluminada, os arquétipos mais ligados aos conceitos físicos e químicos, e ilustrando e mergulhando nesse universo incrível que é Deus e todo o universo, e tudo que está à nossa volta. A nossa mente ela é incrível, mas se você usar os padrões certos, mas como assim? Tem padrões nocivos e tem os padrões realmente bons. E a gente está caminhando para ter só os conceitos bons, para nós termos uma vida plena. Esse é um dos objetivos do meu canal. Falar desses conceitos. E para fechar o vídeo, vou mostrar um pouquinho alguns instrumentos que eu andei investindo. Alguns instrumentos simples e alguns instrumentos um pouco mais complexos. Por quê? Eu tenho que também entender que tem instrumentos fáceis para eu já me realizar com a música e tem outros instrumentos mais complexos que vai exigir muito estudo. E todos eles são necessários. Ainda mais o meu objetivo aqui é compor as minhas próprias músicas. Então eu tinha que ter uma gama de instrumentos e texturas. Afinal, eu sou uma pessoa muito cosmopolita. Eu viajo em vários universos, eu viajo em várias texturas e viajo em vários conceitos. Por isso também os meus arquétipos eles são tão múltiplos e ao mesmo tempo tão unos. Querendo ou não, todos somos múltiplos e todos somos um. E aí, vou passar para a parte final. A minha proposta aqui é eu tentar o máximo possível acessar mais instrumentos gradativamente. Então, por enquanto, eu vou começar com esse grupo e aos poucos vou somando instrumentos na minha vida. Porque eu vou compor as minhas próprias músicas. Eu tenho uma DAW, que é um programa específico para criar músicas. Lá tem instrumentos digitais. Não é fácil necessariamente de programar um negócio. Já andei fazendo uns testes, já gravei algumas coisinhas lá para testar, enfim. E eu tenho os meus instrumentos analógicos que eu comprei. Lógico, textura
Nada como um instrumento e suas texturas. É a sensação, o prazer de tocar um instrumento de verdade. O som do instrumento de verdade. Mas as limitações acontecem. Eu não posso ter todos os instrumentos que uma música poderia ter. Então, eu também tenho os instrumentos em nível digital. E, na minha proposta de estudo, também vou lançar alguns covers. Porque é para treinar a minha voz e os registros que existem, para aos poucos eu também aprimorar a minha arte. Porque eu sou o tipo de pessoa autodidata que gosta de aprender fazendo. Eu não gosto de treinar, não. Eu gosto de criar um projeto, um objetivo e aprender tudo de uma vez. Nossa, tem gente que já falou pra mim, nossa, você não acha que é muito arrogante isso? Não é uma questão de arrogância, é porque a gente não imagina todos os desafios para você fazer atividade. Não, já faço algo que já vai me propor vários desafios que eu nem imagino, que eu vou encontrar ao longo da jornada. E no final da jornada, eu terei o produto, que é a satisfação de que eu me desafiei, aprendi coisas no processo e ainda tenho aquilo como fruto do meu esforço. Nada mais, nada melhor do que você aprender já construindo. Eu gosto de aprender construindo já. Como uma criança. Eu quero construir e quero ter aquilo no final do processo. Eu não gosto muito de ficar perdendo tempo, trepidando, sabe? Às vezes meu corpo não acompanha a minha mente. A minha mente ela é muito rápida. E às vezes eu sinto eu trepidando. Porque ela é... Pensa num velocista em que ele pega uma área em que ele começa a trepidar, roda não gira direito. Ela começa... Aí você se esforça demais, você começa a se frustrar demais porque você está trepidando. Essa é a minha mente. Então a minha proposta também, até para mim, é criar formas de não deixar mais a minha mente se frustrar com falta do que fazer com o meu processo, com o meu intelecto. Satisfação intelectual é importantíssimo para as pessoas. E é por isso que tem muita gente depressiva por aí. Falta de processo intelectual, satisfação intelectual, de aprender a utilizar o seu intelecto para ser alguém produtivo, não em questão de utilitário. Produtiva de que eu crio, eu faço, eu posso. Isso é extremamente poderoso, você nem imagina. Então vamos para os meus instrumentos? Mas enfim, como eu já mostrei aqui no canal, eu tenho a minha guitarra sendo vibrante. Né? Então, minha guitarrinha, minha linda guitarra, é um instrumento que eu mais domino no momento. É a minha guitarra e o meu violão. Então, aqui a seno vibrante está representando o solfejo, né, o meu violão. E ela mesma. Os instrumentos de corda, violão, né? Porque a guitarra é vamos dizer, uma evolução do violão, né? Bom, eu comprei microfone para cantar. E registrar, né, os sons, as coisas, porque eu tenho aquela pegada, né? O meu estilo artístico é ultra romântico, como eu já andei falando aqui, e ultra surrealismo. Existe o surrealismo, mas o modo como eu penso e vejo a vida não é só surrealista, é ultra surrealismo, né? Porque pega o realismo absurdo e o irreal absurdo e junto, porque os dois trabalham juntos, os dois existem. Então isso faz todo sentido para mim. Porque o ultra surrealismo é pegar a realidade mais bruta, que parece insano, mas é são, mas parece insano para você, porque é assim que o universo funciona. Se você for realmente tentar compreender como o universo trabalha, você se perde em insanidade, porque ele é ultra surreal, certo? E eu gosto muito dessa pegada étnica, cosmopolita. Então eu quero texturas de músicas orientais, músicas médio-orientais, ocidentais, os celtas, todas essas texturas. Sem preconceito, certo? E eu gosto de ser visceral. Eu filtro o que eu sinto e penso, eu acho que aquela música ela tá precisando de.
Ou seja, eu encontrei isso na novas nomenclaturas, porque isso sempre existiu, né? Só criaram padrões porque capitalismo é assim, né? Então, esse pop cinematográfico que pega a pegada das trilhas sonoras de filmes, que eu sempre fui apaixonada. Eu me arrepio. Tem cada música que te envolve em emoções diferenciadas, dando satisfação e experiência, diversos tipos de sentimentos, de aventura, que é o cinema pop, o pop cinematográfico, né? E o étnico, que eu posso pegar vários elementos e texturas étnicas para colocar em enriquecimento dessa música. O rock, adoro rock. A da guitarrinha, acho que ela sabe disso. O pop rock, que eu também adoro. Então, esse ar cinematográfico vai propor possibilidades mais livres para mim, porque é um impacto de cena. O que é lúdico não é aquilo que te transporta, faz você sentir justamente aquele conceito, aquele sentimento. Sentimento é conceito, né? Mas enfim, que faz mergulhar no universo que aquela música te propõe, é o meu sonho. Então, é lógico que minhas primeiras músicas talvez não vá sair nesse nível profissional da bola toda. Mas se eu ficar pensando assim, eu nunca vou realizar. Então eu vou tentar, eu vou fazer. E eu quero te provar que qualquer pessoa, independente do seu status social, do seu status financeiro, qualquer pessoa, se tem uma mente que deseja, ela consegue. Independente da limitação intelectual. Também não é a questão aqui. Eu sempre tive meus déficits também, tanto em nível de dificuldade de compreender coisas, porque às vezes aquela coisa não foi explicada direito. A gente sabe nos níveis de dificuldade também em nível dos professores, né? Eles não são sabichões de dificuldade de ensinar certas coisas. E eu precisava de uma pegada específica para algumas coisas. E foi carregando essas dificuldades ao longo da minha vida, não é? Todo mundo tem essas dificuldades, independente do seu nível intelectual. E as pessoas têm essa limitação de padrão de que um superdotado, um nerd, ele tem as coisas fáceis na vida porque é inteligente. O superdotado, ele sabe tudo, não precisa de nada. Não é bem assim, né? Então vamos lá. Apresentar os meus instrumentos. Então a minha guitarra. Aí eu comprei instrumentos de ritmo, para estudo de ritmo, e também trazer sons rítmicos externos além da bateria e outros instrumentos digitais. Então, eu tenho aqui o meu bongô, né? Nada como entender ritmo organicamente, né? Meia lua. Adoro esse som de chocalho. Presente em muita música cultural, né? Essa coisa, ela envolve você que dá vontade de sair dançando. Eu tenho essa coisa, eu escuto certas músicas orientais, indianas, chinesas, árabes. Eu entro em insanidade, porque eu adoro dançar esse tipo de música, sabe? A outra aventura que eu quero fazer é aprender sozinho essas danças. Eu já andei nessa jornada um tempo atrás, nos últimos tempos eu não consegui tempo, espaço para dançar, mas pretendo voltar. Mas sim, eu também tenho aptidões de dança também. Porque, como eu falei, a gente tem que buscar nossa plenitude. Fazer o nosso corpo exalar alegria. Alegria é dançar, cantar, tocar, ser profissional, ser inteligente, estudar, apreciar o mundo, meditar, yoga, tudo. Não há limitação. O limite está aqui, ó. Infelizmente. E aí, né? Eu tenho outros instrumentos. Uma calimba. Que, assim... quando eu peguei ela na mão e toquei por mim mesma... Sabe? Deu um... Mas enfim. O meu sino tibetano, que é outra coisa que eu sou apaixonada. Ressoar é genuíno.
tamborzinho de língua. Que é tipo um xilofonezinho, né? Uma mistura da panela com um xilofone. Carrilhão. Outro instrumento que me arrepia. Como pode tubinho de metal soar tão sádico? Pim. Gaita. Ah, mas são instrumentos simples. Não importa. Preconceito, sabe? Ai, você só vai ser musicista se você tiver instrumentos caros. Você sempre tem que começar com um instrumento extremamente caro para começar? Depende. Não vou falar a respeito disso. Mas tem preconceito. Ah, tem que ser extremamente caro para ser de qualidade, senão não soa, senão isso e aquilo. Flauta doce. Esse aqui é um instrumento, assim, que você pensa, parece de brinquedo, né? Mas que eu já vi muito disso em festinha junina, né? Mas enfim. Essa aqui eu comprei da famosinha Yamaha, né? Tem nada de... Mas enfim. Yamaha. Então, assim... Textura. Textura. Essa flauta, ela é linda. Ela é simples, mas tem um som lindo. Que me remete com as músicas medievais, barrocas, da época dos bobos da corte, sabe? Sou apaixonada. Ocarina. Textura celta, aquela coisa europeia ali. Também meio asteca, também, dependendo do fluxo, do ritmo, da proposta, né? Porque isso aqui ele é bem tribal, ao mesmo tempo é medieval. Não tem sabe? As origens, ela é bem cosmopolita, né? Se você for pensar bem. E por último, não menos importante, uma flauta Tizzi, que é uma flauta chinesa. Eu pus esse negocinho aqui, porque eu ainda não colei o dimo ainda. Porque como ele é um negocinho caro, eu quero experimentar, eu quero aprender primeiro, antes de indo colando o dimo aqui. Porque, enfim. Eu comprei a flauta Tizzi, que ela é transversal, em dó. E ela, assim, eu acho ela deslumbrante. E como eu tava falando, textura cultural. A flauta barroca, ela me remete com as músicas medievais que eu adoro. A ocarina, outra textura, mas também dessa época também. Ou ainda mais antigo. Tudo depende de como eu vou abordar. E a textura mais oriental, do lado chinês, que eu acho lindo também. Aquele padrão, que justamente esse dimo é para criar essa sonoridade característica da China. Porque eles criaram um padrão cultural bem estabelecido. E essa flauta aqui, ela tem esse padrão. E essa textura que eu quero conseguir com ela. Porque músicas celtas, músicas orientais, tradicionais, eu acho lindíssimo o fluxo de alguns sons, de algumas melodias. Eu quero conseguir com essa flauta aqui, flauta transversal, né? Tem essa pegada meio fada, meio élfica, que eu adoro, né? Suspeita pra falar. E ela tem esse dimo que vibra e faz esse floreio lindo, 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 lindo. E como qualquer tradição chinesa, né? Eles adoram entalhar mensagens. Até aqui tem uma poesia. Eu ainda não consegui achar a poesia para isso aqui. Quando achar sobre a poesia corretamente, eu posto no canal a poesia, discute e reflete a filosofia por trás. Porque China é cheia de filosofias por trás das coisas, né? Nem sempre elas são realmente boas. Por quê? A China e o Japão, como a Índia, como várias culturas, têm seus padrões extremamente arcaicos, machistas e ruins.
Mas dá para tirar muito aprendizado, independente. Aprendizado é aprendizado, né? Então, mais uma coisa aqui, uma textura incrível que eu quero tirar para as minhas músicas. Então é isso, né? As texturas, mistura de aprendizado com poesia. O que a gente tira disso? Moral da história. Que para realizar um sonho, tem que criar, tem que agir para realizar. E o que é melhor você aprender e ainda realizar os seus sonhos de tocar instrumentos e ainda compor suas próprias músicas. Sabe, isso pro meu nível emocional, pro meu coração, pra minha vida, não tem preço. Então não se roube oportunidades, porque isso não tem preço. Ah, mas é caro, às vezes junta dinheiro e faça. Porque se você privilegiar o seu dinheiro no bolso, porque você acha que é inútil, porque isso e aquilo, que você não tem tempo, você está se matando e roubando seu tempo de vida. Comece hoje e vai construindo ao longo da sua vida. Nunca é tarde, mas é tarde sim. Então, se você está atrasado, comece hoje. Então, eu fico por aqui. Obrigada, né, por estar me seguindo aqui, por estar assistindo esse vídeo e possivelmente acompanhando o meu processo. E eu quero muito inspirar as pessoas a entender que nunca é tarde para ser feliz. Mas um dia, quando você olhar para trás, esse tempo foi extremamente abusado, traído, maltratado. Você vai olhar para trás e se roubou anos da sua vida. A carga é pesada, não é? Porque é pesada mesmo. Se você prefere R$150 no seu bolso, em vez de comprar aquele instrumento bacana, que nem esse aqui, eu paguei 150. Se você prefere 150 no seu bolso do que realizar a sua alma, eu acho que você tem que rever um pouquinho os seus conceitos. Ah, mas a gente passa necessidade, precisa. Coisas e coisas. Conquistas são feitas com estratégias, com amor. Você precisa, além, para fechar, você precisa, além de sobreviver na sua vida financeiramente, eu sei que a vida lá fora é difícil, não é disso que eu tô falando, mas você tem sim que vai guardando um pouquinho e o dia que der você compra aquilo que você precisa para realizar seu sonho. Não se trata só de instrumento. E se você for uma pessoa que gosta de marcenaria, uma pessoa que gosta de jardinagem e fica pensando no nível de ferramentas e plantas e não sei o que para fazer e vai deixando sua vida para depois. Responsabilidade é tanto em nível família, trabalho, como consigo mesmo, com a sua alma, com a sua inspiração, com o seu intelecto. Então, invista na sua vida de modo totalitário, não numa pequena área da sua vida. Ela é importante porque ela é a base de sustento e sobrevivência. Sim, mas você está vivendo ou sobrevivendo? Independente do seu nível financeiro. Porque a dor do quanto esse impacto da sua qualidade financeira você tem é aqui. E isso, Jesus já explicava isso naquele tempo. As pessoas não entenderam. E vão continuar não entendendo por muito tempo. Mas tem muita gente que está entendendo. E está mudando o mundo. Tá devagar? Eu considero devagar, porque 2000 anos... Eu considero devagar, porque 2000 anos e o basiquinho do que Jesus explicava naquela época não foi compreendido ainda. Então tá muito devagar. Mas melhor do que nunca acontecer. Vejo que tem muitas coisas acontecendo. Tem bastante coisa acontecendo. Mas ainda é muito camuflado, como eu já expliquei aqui. Muito camuflado. E aí as pessoas vão se intoxicando achando que as coisas estão melhorando. Mas não estão. Isso é só uma ilusão. A beleza do compartilhamento na internet, a beleza do que as pessoas estão mais livres, usando seus estilos únicos, é uma ilusão para você se satisfazer de que isso parece que está mais libertador. Mas não está. Estamos vivendo a mesma era de Jesus, só que camuflado com tecnologia e uma falsa sensação de liberdade.
que a mídia viu isso e o capitalismo viu isso como uma forma de renda, dinheiro para poucos. Então, tá na hora de você ver o que você realmente quer para você. Seguir as massas capitalistas ou ser realmente uma pessoa que existe. Porque as pessoas acham que existem, mas estão perdendo a sua existência por um único conceito que funciona no mundo: dinheiro. Então é isso, pessoal. Muito obrigadinha. Eu sempre estendo. Você tá terminando o vídeo? Aí eu não termino, né? Mas assim, obrigada, beijinho. Até a próxima.